Histórias de Vida de hoje traz mais uma história de superação. Mas muito mais que a história de superação, é a história de uma mãe e um filho, Vilma e João Lucas, que mostraram como aceitar o que existe. Vilma, João Lucas é um jovem de 23 anos que se formou na faculdade, né? Mas ele é um jovem que nasceu com paralisia cerebral. Como é que aconteceu toda essa história dele conseguir entrar para a faculdade, conseguir se formar? Como que a senhora participou disso? Então, porque assim, ele teve a anóxia, que deu falta de oxigênio no cérebro, só que afetou a coordenação motora e a fala, mas o cognitivo dele ficou preservado. Ele sempre estudou na escola pública, não foi para a creche, porque ele ia na casa da criança, lá tinha sala de aula, então ele entrou na sala de aula com 2 anos. Com 6 ele foi para o prezinho e foi normal na escola. Aí com 17 anos, o sonho dele sempre foi fazer faculdade, sempre. Desde pequeno que ele falava, queria fazer faculdade. Só que eu falava para ele, João, você vai ter que estudar, porque faculdade a mãe não tem como pagar, então você vai ter que entrar na faculdade pública. Aí ele fez o 3º ano, o último ano foi online, né, que foi no começo da pandemia. Aí ele fez o Profis, que é um curso profissionalizante da Unicamp, não sei se já ouviu falar. E ele fez o vestibular da FATEC. Ele entrou no Profis da Unicamp e entrou em primeiro lugar na FATEC. Que legal. E assim, a Casa da Criança Paralítica, né, foi aquele que ele estudou, né? Ele ficou um tempo lá, né? Participando, não é isso? Na verdade, ele ficou 18 anos lá. Ele entrou lá e tinha 10 meses. Só que, assim, ele era muito curioso, assim, ele aprendia muito fácil. Ele aprende muito fácil. E com 2 anos, eles já viram que ele aprendia já as cores, os números, as coisas, eles já colocaram ele numa sala de aula. Então eu falo pra ele, você estuda há 20 anos já. Porque aí já começou na sala de aula, já começou. Quando ele foi pro prezinho, ele já sabia muita coisa. Então a Casa da Criança foi vamos falar, um alicerce bom para ele. Porque lá, assim, como ele aprendia, eles incentivavam muito ele lá. Ele é o primeiro aluno PCD do Brasil, né? Como é que foi para a senhora quando a senhora... Porque eu imagino que quando a senhora recebeu o diagnóstico dele, deve ter sido um momento difícil, né, em saber, poxa, como é que vai ser a vida do João Lucas? Será que ele vai poder estudar? Será que vai ter suporte? Teve esse pensamento quando ele nasceu, quando foi diagnosticado com a doença? Assim, na verdade, ele teve Quando ele nasceu, ele ficou no hospital 5 dias, na UTI. Aí depois me mandaram para casa, deram um laudo. Só que eu acho que eu nem olhei, nem vi. E mandou pra casa, tá bom. Só que aos poucos eu fui percebendo. Não falaram nada assim que ele ia ficar com deficiência, isso foi nada. Aí em casa que eu fui percebendo, porque ele tinha a mãozinha muito fechada, ele tinha que ficar apoio para ficar sentado. Eu levava ele na pediatra e ela falava, cada criança tem um desenvolvimento, é assim mesmo, essas coisas assim. Com 6 meses eu levei ele eu pedi para mandar pro neuro. Aí passou no neuro, ele fez o eletro e a ressonância. Aí deu que na hora que ele teve a parada, a falta de oxigênio no cérebro, ele deu anóxia, né? Então afetou a coordenação motora e a fala dele. Só que ele já estava com 6 meses. Só que nesse tempo eu já tinha percebido. Então para mim não foi um baque assim. Eu já tinha percebido que tinha alguma coisa errada. Então eu já levei, aí eles indicaram ele para a PAI. Eu levei na PAI, só que a PAI fez os testes lá e falou, não, é para casa da criança. Aí ele foi para casa da criança. Com 10 meses ele entrou lá. Então não teve muito tempo assim de eu ficar me lamentando. Porque eu falei, nossa, para mim ele tinha morrido. Porque assim, quando ele nasceu, ele não respirava, ele não chorou, ele não fez nada. Então parece que tinha morrido. E depois viveu. Então, como que é, né? Então, pra mim, não foi um baque, assim, muito forte. E depois ele começou na salinha de aula da casa da criança e aprendia, aí teve muito suporte, aí foi pra escola. Com 17 anos e meio, ele entrou na faculdade.
Então foi assim, levando. E eu ia sempre para casa da criança todo dia com ele. Para a escola eu ia com ele também. Entrava com processo para cuidadora, sabe, essas coisas assim. E sempre deu certo. E a senhora participou, então, de toda a vida escolar dele, né? Porque a senhora tinha que levar, buscar, em alguns momentos teve que ficar presente também. A maioria das vezes eu ficava presente, porque assim, igual quando ele foi pro ensino médio, não tinha, na época não tinha esse negócio de cuidadora ainda. Depois que começou, então eu ia para ficar com ele. Aí depois que eu fiz o processo, aí veio cuidadora, veio professora auxiliar para ajudar. Mas assim, eu sempre acompanhei. E na faculdade eu ia todo dia. E como é que vocês descobriram que essa área de tecnologia era uma área interessante para o João? Como é que ele despertou esse interesse? Na casa da criança, porque lá tinha um curso de informática. Aí no curso de informática descobriu que ele, usando esse mouse, ele conseguia fazer algumas coisas. É o que eu falo para você. Aí ele foi aprendendo. Só que ele tinha um mouse desse lá na casa da criança. Aí, quando ele foi para a escola, o diretor da escola comprou um. Mas ele nem praticamente não usou. Só que quando ele saiu da escola, ficou na escola. Aí depois eu fiz uma vaquinha e compramos um para ele. Só que aí ele tinha só um. E eu falo, só esse mouse que serve para ele. Eu já tentou vários e não dá. E ele só tinha um. Eu falei, se esse mouse estragar, o que vai fazer? Não tem outro mouse. Aí fiquei pesquisando, não achava. E numa reportagem que eu fiz, eu falei sobre isso, sobre o mouse. E quem faz esse mouse é um senhor daqui de Campinas. A esposa dele viu a reportagem, entrou em contato no Facebook, no mensagem, e falou que ele estava fazendo um mouse mais avançadinho um pouco, se o João queria um que ele tinha que trazer. Aí ele trouxe esse. Que legal. Quer dizer, as coisas foram caminhando para que desse certo, né? É isso que eu falo assim, ó, de uma coisa foi encaixando e ele é bom no inglês também, né? Ele tá no avançado já. Pois é, eu soube que no dia da colação de grau, né? No dia da formatura, ele soube que ele tinha passado na prova de inglês, né? Mas não era uma prova qualquer, né? É o TOEIC, né? Um teste de inglês. Ele foi a primeira pessoa que parece cerebral no Brasil a fazer o TOEIC. Só que a gente fez, porque assim, é um teste pago. Mas a faculdade disponibilizou para os alunos fazer. Eram 200 questões para fazer em 3 horas. Aí ele fez o teste, só que eles não falaram nada assim, que ele tinha sido bem, não falaram nada. Aí no dia da formatura, depois que já tinha dado o canudo para ele, aí chamou o Dário, né? Foi o Dário que entregou o canudo. Aí falou, nossa, foi. Aí falou que ele tinha sido a primeira pessoa que fazia cerebral no Brasil a fazer esse teste. É emocionante para a senhora reviver esse momento junto do seu filho? Porque assim, o sonho, porque é uma realização de um sonho, né? A faculdade para ele foi a realização de um sonho, assim, porque ele sempre quis fazer, sempre. Ele sempre pensava em fazer essa faculdade. E depois, aí ele começou a faculdade. Só que o João começou a faculdade sem saber nada porque ele fez análise de desenvolvimento de sistemas, sem saber nada de código, né? Ele não sabia nada. Aí na primeira semana ele falou, mãe, eu vou desistir da faculdade, porque eu não consigo, eu não entendo, não sei o quê, desse jeito. Eu falei, faz o seguinte então, você fica 1 mês na faculdade, se com 1 mês você não conseguir fazer, se você não conseguir mesmo, aí você desiste. Nossa, com 1 mês ele já tava craque já. E para a mãe, como é que foi, Vilma? Porque não é fácil, né? Não é fácil ser mãe, né? E aí, com todas as condições dele, ele precisa de uma atenção especial e eu imagino que 24 horas, né? Como é que você fez para participar da vida dele, cuidar dele? E ao mesmo tempo você tinha a sua vida, né? O que você fazia no momento, por exemplo, que ele estava na escola? Como é que você trabalhou? Você contou com o apoio de familiares, amigos, para ajudar na criação dele? Eu faço um pouco de artesanato, né? Faço um pouco de costura, então... Porque assim, não tem como eu trabalhar, porque qualquer momento pode te chamar, né?
E é só eu não tenho parente aqui e nem o pai dele. Então, vive eu e ele, assim, não tem como. Aí na faculdade, é porque assim, eu ia pra faculdade porque ele usava aquele transporte adaptado para serviço, né? Eu tentei na justiça para conseguir. Aí, porque você tem que agendar, né? E eu precisava para levar todos os dias, certinho. Então eu tive que entrar com ação para conseguir. E lá, eu ia para a faculdade porque esse transporte, ele não pode andar sozinho. E ele conseguia fazer tudo no computador, eu ficava do lado só, então eu fazia minhas coisas ali do lado. Eu levava e fazia lá. E a faculdade foi muito, nossa, assim, o diretor muito bom, muito prestativo, assim, ó. Os alunos, os colegas, tudo. Então, tinha o apoio de todo mundo. Financeiramente, teve dificuldades, teve momentos difíceis? Eu recebo o benefício dele, né? Agora, no momento, ele está bloqueado. Eu recebo o benefício, então a gente vive com o benefício. Vive assim com o benefício, né? Só que, igual, eu pago convênio para ele. Só o convênio é 600 e pouco. Aí, já fica difícil. Esse mês mesmo ele bloqueou porque ele tem que fazer perícia, né? E você não consegue marcar perícia. Eu consegui marcar uma perícia daqui a 1000 quilômetros daqui. Nossa. E aí como é que faz para ir, né, até a perícia? Não, vai ter que ir. Ô Vilma, hoje, a gente tem um dado aqui, existem mais de 17 milhões de pessoas no mundo com essa condição que o João tem. E ele é diferente de todas essas outras pessoas, né? Justamente pelas conquistas que ele teve. Qual sentimento a senhora tem diante disso, sabendo que ele conseguiu realizar esse sonho, que a senhora pôde participar e encaminhar ele para a realização desse sonho? Assim, nós fomos juntos, eu e ele, assim, ó, vamos tentar, vamos. Igual a faculdade mesmo, porque ó, ele queria fazer o Enem, tinha que fazer o Enem, né? Só que para ele levar esse Enem, eu tinha que mandar o e-mail para ele levar esse mouse. Eu tinha que mandar o e-mail para Brasília falando que ele ia usar o aparelho e tudo. Só que aí eles autorizaram. E além deles autorizar, ele mandou um professor lá de Brasília para fazer a prova com ele, do Enem. Veio um professor que ele já estava acostumado a fazer prova com pessoas surdas, e ele veio lá de Brasília, faz 2 dias do Enem, para fazer a prova com ele. Então, assim, você vai, né? Como é que vai fazer para ir fazer a prova do Enem? Então vamos atrás, vamos mandar um e-mail para Brasília. Vai que eles lêem, né? Leu, mandou resposta, autorizou, mandou os papéis e mandou o professor para fazer com ele a prova. Então, assim, vai indo, né? E ele é muito esforçado, muito, muito. Ele é um presente para você? É, né? Ele é um pouquinho teimoso, quer o que quer fazer, mas... Como que é, então, o convívio de vocês no dia a dia, o João no dia a dia, assim, como é que é esse convívio de vocês? Você falou que ele é teimoso, mas para estudar parece que não, né? Não, é assim, porque assim, igual... Não é que ele é teimoso, ele quer e fica insistindo, e quer e acaba, tá? Igual agora mesmo ele tá trabalhando, ele tá fazendo um projeto com o pessoal aí ele fica, aí tem vezes que tá um negócio lá no cálculo, ele fica um pouco nervoso, aí passa uns 3 dias, aí eu falo, João, calma, aí depois ele sabe assim, ele vai conseguir, mas na hora que eu falo pra ele, para, e ele não para, vai jogar um pouco, distrai um pouco, essas coisas, e ele não, ele fica focado ali. Aí, igual, eu levo ele pra Hidra, né? Aí ele tá fazendo esse serviço, ele faz aula de inglês também. A senhora se sente realizada? É igual eu falo assim, ó, eu acho que eu já fiz 90% do que eu podia fazer, né? Que é ajudar ele a chegar até aqui. Que agora ele tá pronto para trabalhar.
Eu sinto, eu acho, sei lá. Mas é porque as pessoas falam assim, nossa, é porque ele é inteligente, ele é isso. Mas assim, eu falo é porque ele é esforçado também. Porque tem muita pessoa que é inteligente e não consegue, né? Mas ele é esforçado. E apesar de toda dificuldade, né? Porque assim, na escola que ele estudava o terceiro ano, a professora, ela faz uma reunião com ex-alunos, né? E esse ano o João participou. Assim, os alunos do terceiro ano, aí vai ex-alunos da escola para dar um incentivo. Nossa, o João chegou lá e contou a história dele. Nossa, ficou todo mundo assim, sabe, de boca aberta. Porque a pessoa não tem deficiência nenhuma, assim, e desanimado com tudo, né? Aí o João contava, nossa, eles aplaudiam tanto, assim, porque conseguiu. Igual o inglês. Apesar da dificuldade, ele consegue. Ele fazia as provas de inglês na faculdade, todo dia ele participava dos grupos. Ele falava inglês. A professora falava assim, nossa, que ela dava aula na americana, ela falava, eu vou fazer trabalho com os meninos e eles ficam tudo com vergonha. O João não, o João fala, entre toda a dificuldade que tem, ele conseguia fazer. Ele se tornou um exemplo, então, para as outras pessoas, para as outras crianças. É, né? Então tá bom, dá um abraço nele, faz um carinho nele pra eu... Ai, João. Obrigada, viu? Imagina. Por compartilhar essa história de vocês. Não é fácil, né? Eu imagino. É um pouco complicado, assim. Mas se você... Aí você fala assim, ai, Deus já fez tanta coisa boa, né? É. Tudo você pediu, assim, ó. Porque aonde que eu imaginava que ele ia entrar na faculdade? Né? Aí o dia, assim, eu acho que o dia mais feliz, assim, nosso, foi o dia que nós abrimos a lista da faculdade, né, João? Nós não queríamos, nem queria abrir, só com medo de... Aí nós fomos lá pro finalzinho, né? Fomos olhando, subindo, não tá, quando chegar, tava lá e... Olha só. Agora ele tá com 23 anos, ele se formou com 21. Só falta o trabalho agora. É uma empresa para pagar um plano de saúde, que é a preocupação maior, o plano de saúde, né? Sim.